O assunto agora é economia. O Copom elevou a Selic em 1 ponto para 6,25% ao ano. Denise Campos de Toledo chegando aqui com a gente, ao vivo no Jornal da Manhã. Denise, o que se pode esperar dessa elevação adicional dos juros depois dessa decisão? Olha, Adriana, a indicação do Copom é que ele deve seguir nesse ritmo de 1 ponto de aumento nas próximas reuniões. Para a próxima, isso já está contratado no final do mês de outubro. Agora, o Banco Central confirmou a preocupação com o comportamento da inflação, mas ele quer observar o cenário. O recado final ficou exatamente esse: há preocupações com a inflação, com a projeção de inflação acima do centro da meta para 2022, há preocupações também do lado fiscal, com o não avanço das reformas, com o não compromisso de um ajuste de longo prazo, a eventualidade disso ocorrer pode mudar, inclusive, o patamar estrutural dos juros. Agora, o Copom não está cedendo aquelas pressões do mercado por aumentos maiores para tentar conter, de fato, as expectativas em relação à inflação do ano que vem. Então, ele tenta reassumir o controle dessa política monetária, mesmo com todas as pressões do mercado financeiro. Então, a tendência é essa, só que nós podemos ter um ciclo mais prolongado e o mercado continua trabalhando com a possibilidade de a taxa Selic chegar aos 8,5% a 9% ao ano, dependendo da evolução da inflação, principalmente, não é? Agora, além do Copom, nós tivemos ontem a reunião do Federal Reserve e por aí é que a gente teve uma avaliação aí meio distorcida do que pode acontecer. No final das contas, o comunicado do Fed, como acontece aqui no Brasil, passou uma avaliação meio tranquila em relação ao corte de estímulos, em relação a alguma elevação dos juros nos Estados Unidos. Mas depois o presidente do Fed, na coletiva, começou a deixar claro que o corte dos estímulos pode começar já no mês de novembro e com alguma elevação dos juros no ano que vem. Então, o mercado ficou meio dividido em relação à leitura. Nós já tivemos um impacto ontem mesmo no mercado, o dólar mudou o sinal na medida em que Jerome Powell foi falando a respeito do que pode acontecer com a política do Banco Central dos Estados Unidos, e isso ainda pode ter alguma repercussão no mercado global e no mercado brasileiro também. Então, conta pra gente quanto ao mercado, como ele deve reagir a essas indicações do Copom e do Fed. Olha, hoje está tudo bem por uma série de fatores, viu, Adriana? Nós começamos a semana com aquela turbulência toda, preocupação com o Evergrande, o mercado chinês estava em feriado por 2 dias e, de repente, passou a preocupação com relação a isso, houve injeção de recursos, a expectativa de pagamento de um débito grande dessa gigante do ramo imobiliário já conseguiu alavancar uma recuperação importante. Hoje as ações tiveram uma alta excepcional, então por aí veio tranquilidade. O mercado contando ainda com a continuidade dos estímulos por mais algum tempo, recuperação de preços de commodities, especialmente minério de ferro. Então, a gente vê o mercado global meio tranquilo. Tem uma trégua aí no nervosismo, apesar dos vários fatores de incerteza. Aqui no Brasil, o mercado vai observar com muita atenção as negociações em torno de matérias fiscais. A questão da reforma do imposto de renda, da prorrogação do pagamento de precatórios, a reforma, a PEC 110, que agora pode ter o apoio, pelo menos o ministro Paulo Guedes sinalizou isso ontem, então teríamos uma reforma mais ampla e toda uma montagem aí das condições para que no ano que vem o governo possa manter a ampliação do Bolsa Família, agora com o nome de Auxílio Brasil, sem comprometer o teto de gastos. É isso que o mercado está observando com muita atenção. Se haverá respeito ao teto de gastos e alguma responsabilidade fiscal, não é? Mas, por enquanto, nós temos a abertura dos negócios, o dólar em queda, cotação de venda do comercial em R$ 5,27.